O que deve ser mais importante para o gestor de telecom? Hard skill, habilidades técnicas, e soft skills, habilidades comportamentais? Qual delas duas? E aí, a gente tem que entender na visão de cada pessoa. Eu entendo o seguinte: não tem um melhor que o outro. Eu preciso ter os dois. Mas é mais fácil qualquer pessoa aprender uma hard skill do que uma soft skill? Sim, eu acredito. É mais fácil eu ensinar uma pessoa, por exemplo, meu curso, reduz o custo todo mês, a pessoa vai lá, aprende e faz, é mais fácil do que eu ensinar ela a ser educada. Estou te dando um exemplo básico. É mais difícil eu ensinar ela a ser educada, porque o tempo de você ensinar isso pode ser maior do que o curso que você vê. Ele busca as informações e você vai ter aquele conhecimento técnico, e se você quiser consultar, você consulta. Já o comportamental é mais demorado, no meu entender. Algumas pessoas acham que até é milhões de vezes mais difícil. Eu também não acho tão exagerado, mas que é um pouco mais difícil uma habilidade comportamental do que uma habilidade técnica, sim. Exemplo, empreendedorismo. Tem pessoas que acham que não tem perfil empreendedor e nunca vão empreender, mas você pode aprender empreendedorismo. É um modelo de pensamento, é uma forma de você trabalhar algumas ações e enxergar as atividades que podem ser feitas. Pode ser aprendido, um raciocínio empreendedor. Existe um intraempreendedor, que é dentro da organização, e por aí vai. Só que eu acho mais demorado, você vai ter mais esforço na maioria dos casos. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, lógico. Porém, a maioria, eu acredito que hard skill você vai ter mais facilidade em adquirir. Você pode fazer um curso novo toda semana. Você vai adquirindo habilidade. Não necessariamente você vai aprender 100% do curso, mas você vai ter mais habilidades. Soft skills você vai ter um pouco mais de lentidão nesse processo. Mas, o que é mais importante? Não tem como medir. Você precisa dos dois. Porém, o mercado profissional, ele prefere pessoas que fazem as ações do que a parte comportamental. Porém, é importante você ter os dois, tá bom? Principalmente equilíbrio. Um exemplo de que você pode ter o raciocínio de soft skill é que, como eu te disse, mais difícil de aprender e principalmente de avaliar. Como é que você avalia se a pessoa tem empatia? Por exemplo, a pessoa tem que conversar, o recrutador, quem faz a parte de recrutamento e seleção vai ter que ter muito cuidado com isso, enxergar isso na outra pessoa. Estou te dando aqui um exemplo. A pessoa que busca resultados de toda e qualquer forma, isso pode ser ruim para a empresa, porque se ela tem um soft skill, ou seja, uma habilidade de comportamento que ela passa por cima de alguém, pode não ser necessário para a organização, pode não dar uma harmonia na empresa, e a pessoa tem que diminuir esse tipo de comportamento. É um outro exemplo. Hard skills, você aprende e se atualiza mais rápido. Exemplo, na metodologia que eu ensino, reduza custo todo mês, eu posso colocar uma aula toda semana e você vai se atualizar. É mais fácil. Você degusta, ou seja, você prova dessa atualização de uma maneira muito mais fácil do que uma mudança de comportamento. É meio que você ter ações a serem feitas e que aqui você aprende mais rápido, aqui é mais difícil. Mas lembre-se, ambas se aprendem. Não existe limitação no meu entender, mas existe velocidade de aprendizagem. E que tem pessoas que são totalmente fora da curva. Tem pessoas que aqui elas se adaptam muito mais fácil. E o que eu vejo que pode ajudar, pelo menos é o que eu faço de vez em quando, é você pegar esse soft skill, entender qual é o comportamento que você precisa ter naquela hora e fazer como se fosse uma peça de teatro. Exemplo, agora eu preciso ser mais duro. Por mais que você não queira, você entra naquele personagem e faz. Então, exemplo, uma coisa que tem nada a ver com gestor de telecom. Faz um curso de teatro. Você vai ganhar soft skill e hard skill, no meu entender. Eu nunca fiz curso de teatro, mas eu acho que é ótimo nessa visão. Eu ainda acredito que eu vou fazer um, mas é um exemplo de coisas que a gente pode fazer. Então, agora eu preciso ter uma comunicação aqui que eu preciso ter muita, que a gente chama de lábia.
ter muita conversa, ter uma facilidade de negociação, que eu preciso fazer essa negociação aqui de qualquer forma. E aí você entra naquele personagem sabendo o que você precisa fazer e vai ser mais fácil de você fazer aquilo. E lógico, treinando, você vai ter uma habilidade a mais. Então entenda que elas precisam de equilíbrio e que sem equilíbrio você vai ter mais dificuldade de fazer essa atividade. Porém, você aprende as duas, tá? Não é uma limitação. E o que é mais importante entre um e outro, no meu entender, não existe. Tem que ter equilíbrio. No máximo, se você tiver uma equipe, alguém cuida da negociação e alguém cuida da gestão. É um exemplo. Eu já fiz isso em alguns clientes e funcionou perfeitamente. Porque a pessoa se concentrava no que ela tinha maior potencial e eu me concentrava no que eu tinha maior potencial. E a gente consegue fazer isso. Isso 2 pessoas, 3 pessoas. Cada empresa tem sua estrutura. O importante é a gente, como gestor de pessoas, você como gestor de pessoas, ou se você tiver o inverso, você sendo liderado. O seu líder tem que enxergar isso. Mas se você consegue enxergar isso junto com ele, é a melhor coisa. Porque todo cliente que a gente tem, ou seja, toda empresa que a gente trabalha, alguém está gerenciando a gente. A não ser que a gente seja o dono da empresa. Mas mesmo assim o teu cliente ainda vai gerenciar você. Não foge disso. Mas, entenda, sempre olhe, veja as suas capacidades, suas capacitações e trabalhe para que isso seja o mais sadio para você e que você consiga, lógico, os melhores resultados como gestor de telecom.